Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às nossas aulas de engenharia de software, nós vamos hoje tocar em um ponto ligado aos testes de software, né, que dizem respeito aos testes baseados na especificação, também conhecidos como testes caixa preta, né? Ficando aqui também registrado nosso agradecimento à professora Eliane Martins, né? E nós nos baseamos no material dela também, né? Então, os testes baseados na especificação, ou testes caixa preta, como o próprio nome sugere, são testes cujas técnicas e estratégias se baseiam unicamente na especificação do software. Em outras palavras, não tem acesso ao código-fonte. Tá? Por isso, chama-se teste caixa preta. Então, primeiro a gente vai ver uma introdução ou, de certa forma, a importância desses artefatos de software, desses modelos de software, em especial provenientes da engenharia de requisitos, né? Da elicitação, análise e especificação dos requisitos, principalmente, né? E algumas estratégias, algumas técnicas baseadas na especificação. Então, os testes, né, de uma maneira geral, eles, quando são considerados caixa preta, são testes baseados nos modelos do sistema. E nesses modelos, em relação aos modelos, como o teste tem um viés funcional, principalmente no software, ou não necessariamente funcional, mas um viés ligado aos requisitos do software, os principais modelos utilizados no teste caixa preta são os modelos provenientes da engenharia de requisitos. Tá? Também, né, esses modelos da engenharia de requisitos influenciam outros modelos, em especial os modelos de projeto do software, né, os famosos métodos, né, ou a identificação dos métodos das classes, né, também influencia a geração dos testes caixa preta, porque são os métodos que serão testados, né, os testes de unidade, né, serão executados nos métodos. Né? Então, pelo menos a assinatura desses métodos não deixa de ser um modelo, né, o modelo dos tipos ou das interfaces, né, influencia também os testes caixa preta. Né? Outros tipos de testes podem existir também, teste das falhas, né, os modelos de exceções, digamos assim, do sistema, né, do mecanismo de tratamento de exceções, e também os testes caixa branca. Então, nós veremos em outro momento. Tá? Então, testes baseados na especificação também são chamados de caixa preta e tem como objetivo evidenciar, né, a existência de falhas a partir da análise do modelo. Então, a cobertura é feita na especificação do modelo e, assim, a partir da análise desse modelo, busca identificar o que era esperado em termos de saída. Então, os principais modelos são os modelos da engenharia de requisitos e também os modelos do projeto, como a arquitetura de software e a assinatura dos métodos nas classes, né, no projeto detalhado. Então, a detecção de falhas ela vai se basear unicamente no modelo. Então, uma especificação deve ser testável para isso. Né? Isto é, deve conter informações suficientes para que a gente gere o oráculo de teste. Né? Que a gente consiga deduzir quais são as entradas e quais saídas esperadas para cada conjunto de entradas. Né? Então, é importante que o nosso modelo seja feito pensando nos testes. Por isso que o teste tem que ser planejado desde o início. Se a gente faz um modelo onde todos os métodos são void, né? Então a gente não teria um modelo testável. Não seria fácil, né, testar o nosso software. Então, dentre as técnicas que nós iremos estudar do ponto de vista de teste baseado na especificação, estão particionamento por classes de equivalência, análise por valor limite, grafo, causa e efeito, e também alguns outros testes ou outras técnicas poderiam ser vistas, como por exemplo os testes baseados em transições de estado. Né? Então essas técnicas elas são complementares, não existe uma técnica que possa ser utilizada em prol de todas as outras, seja melhor em tudo ou supre, né, plenamente a necessidade de teste, até porque nós vimos que o objetivo dos testes não é mostrar que o sistema não tem falhas, né, e sim
buscar revelar a presença de falhas. Então, quanto mais estratégias, mais técnicas forem combinadas, tende a ficar melhor ou mais completa a cobertura dos testes. Tá? Então, a primeira técnica, né, partição de equivalência, ela tem como princípio, digamos assim, você separar os seus dados de entrada em categorias, em grupos, que são denominados partições, né? Para que você consiga exercitar pelo menos uma vez cada uma das partições. Vamos um pouco mais de detalhes. Então, imaginando que o domínio da entrada de uma função é dividido, por exemplo, ele é um número inteiro, tá? E aí você vai tentar contextualizar esse valor de entrada no domínio que ele está sendo utilizado. Digamos que esse valor seja uma nota. Então você vai começar a categorizar notas inválidas, então estão abaixo de 0, notas ou acima de 10, né? Então aí já poderia ter dois grupos de notas inválidas negativas, notas inválidas positivas, né? Notas válidas reprovado, notas válidas aprovado. E aí você poderia criar grupos, criar classes de equivalência, nesse sentido, né? Então é um número finito de partições ou classes de equivalência, e a gente vai supor que os dados pertencentes a uma partição, eles têm capacidade, digamos assim, de revelar as mesmas falhas. Então, tanto faz eu pegar o 32.000, a nota 32.000, ou pegar a nota 11, ela vai, digamos assim, exercitar as mesmas linhas de código, pelo menos deveria, né? Esse é o pressuposto dessa técnica de partição de equivalência, tá? Então, a geração dos casos de teste se dá pela seleção de um ou mais dados de cada partição. Tá? Pelo menos uma vez, cada partição tem que ser exercitada. Tá? E como critério de cobertura, justamente esgotar esse exercício das partições. E só para a gente ilustrar, né, ideias de como definir as partições, como definir as classes de equivalência, né? Então, se você tem um tipo de dado de entrada que é um intervalo, né? Um intervalo, olha, números de 0 a 10, né? Então, por exemplo, uma nota. Então, uma classe válida pode ser os valores pertencentes a esse intervalo. Uma classe inválida inferior, classe inválida superior, né? Então, pelo menos teria isso daí, né? Lista de valores válidos. Então, você tem uma lista, dias da semana, por exemplo, né? Então, você poderia ter uma classe válida com os valores incluídos na lista e uma classe inválida com todos os outros valores. Por exemplo, só ilustrações, né? Para tentar ajudar você a definir suas classes de equivalência. Então, definição de variável de entrada, número de valores válidos, né? Quantidade, né? Então, uma classe válida para número de valores igual ao que foi previsto, né? Uma classe inválida para informando quando não se informa nenhum valor, né? Nenhum número de entrada, nenhum valor igual a 0. Uma classe inválida para maior ou menor do que o previsto. Poderiam ser até duas, uma para menos valores do que o previsto e outra para mais valores do que o previsto, né? E para cada tipo se pretende pensar isso. O tipo objeto, por exemplo, um valor nulo, né? Um valor não nulo, né? Expressões da lógica mesmo, né? Uma classe válida para os valores que satisfazem essas restrições, em outras palavras, a condição ser verdadeira, e outra classe para a condição ser falsa, né? Para essa expressão lógica, por exemplo, ser falsa, né? E só para tentar ilustrar ainda mais, imagine esse exemplo, né? Nós temos uma função, e essa função ela aceita uma quantidade variável de entradas, né? Então, a gente já tem alguma variação de classe de equivalência em termos de quantidade de entradas, porque pode variar de 4 a 6 valores inteiros. Então, já tem aí um intervalo, digamos assim, na quantidade de entradas. Cada inteiro de 2 dígitos maiores do que 10. Tá? Então, a partir do 11, né, de 11 a 99. Então, a gente sabe, né, que precisa ser maior do que 10. Então, a identificação das variáveis de entrada, a gente já sabe que a gente precisa, né, ou pode variar
o número de entradas, de 4 a 6, e o valor. Aqui eu queria fazer uma correção, né? Esse intervalo aqui seria aberto do lado esquerdo, tá? Então, de 10 a 99, mas aberto do lado 10, porque precisa ser maior do que 10, na verdade, né? Então, a gente determinaria as classes. Então, se a gente tem essas duas variáveis, a gente sabe que em termos de número de entradas, ele poderia ser entre 4 e 6, beleza? Pode ser também menor do que 4, pode ser maior do que 6. Então, 3 classes, né, considerando a variável número de entradas, sendo uma delas válida e 2 inválidas. Né? Com relação ao valor de cada uma das entradas, né, o valor pode ser válido se estiver, né, entre 11 e 99, na verdade aqui entre 11 e 99, para ficar coerente com o que está no slide, vamos supor que aqui não seja maior do que 10, seja maior ou igual a 10, tá? E aí fica tudo certinho, intervalo fechado e aqui menor ou igual. Pronto, então o 10 está incluso no possível valor válido e assim como o 99. Se for menor do que 10 ou maior que 99, seriam classes inválidas, tá? Então, no caso da classe de equivalência, a gente tem que, em cada caso de teste, selecionar ou exercitar pelo menos, né, uma das classes avaliadas, tá? E o ideal é que apenas uma classe inválida seja exercitada por vez, tá joia? Então, nesse caso daqui, a gente informou um número de entradas válido e valores totalmente válidos, tá? Então, exercitamos essas duas classes com esse caso de teste. E aí a gente vai acrescentando outros casos de teste. Aqui a gente colocou apenas 3 números de entrada. Então, foi uma classe inválida, né, com menos de 4, né, valores de entrada, e os números todos são válidos, né? Então, uma classe inválida por vez. Aí a gente vai exercitando dessa maneira, né, até a gente cumprir, né, pelo menos um caso de teste exercitando cada uma das classes. Note que todas as classes de equivalência foram exercitadas pelo menos uma vez, né? Pois bem, então aí a gente tem a nossa matriz de teste baseada em classe de equivalência, que serve como um checklist para a gente se certificar que todas as classes foram exercitadas ao menos uma vez. Tá? Só para ilustrar com um outro exemplo, então considere o teste do procedimento valida nova senha. Esse procedimento, essa função, né, void, ela recebe como entrada uma senha, uma string, né, e valida conforme as regras para saber se essa senha poderia ser uma senha válida. Por exemplo, ter de 6 a 10 caracteres. O primeiro caractere deve ser alfabético, né, numérico ou um símbolo de interrogação. Os outros caracteres podem ser quaisquer caracteres, né, desde que não sejam caracteres de controle, Ctrl, Alt, seja lá o que for, né? A senha não pode existir em um dicionário de senhas manjadas, digamos assim, né? Um dicionário pré-cadastrado. Então essas são as regras de criação da senha e deseja-se testar se essa função, esse procedimento, ele implementou corretamente. Tá? Então, de cara, por sabermos de todas essas regras, a gente já poderia criar classes de equivalência onde cada uma dessas poderia ser válida ou inválida e, no caso de inválida, se há mais de uma maneira de invalidá-lo, né? Então, com relação ao tamanho, né? Ou é um tamanho válido, a gente poderia dizer que ele pode ser menor do que 6 e maior do que 10. Então, com relação ao tamanho, isso aqui também é em relação ao tamanho, tá? Essa linha deveria descer aqui. Ao primeiro caractere. O primeiro caractere pode ser alfabético, pode ser numérico e pode ser interrogação. São 3 classes válidas, né? Mas, se pertencer a um caractere de controle, né, ela é inválida. Então, precisa ser testado isso daqui. Mesma coisa, se não for letra, número ou interrogação, um ponto, uma vírgula, ponto e vírgula, por exemplo, também precisa ser testado como caractere inicial. E assim a gente vai definindo as classes válidas e inválidas para cada possibilidade de violação
dessas regras, né, que foram predefinidas na lógica do negócio, foram especificadas. E aí a gente segue o mesmo exercício. Vai criando casos de teste, onde cada caso de teste tenta exercitar pelo menos uma classe de equivalência. Lembrando que classes de equivalência inválidas, elas devem ser exercitadas apenas uma delas em cada caso de teste, tá? No máximo uma, tá? Para evitar você, digamos assim, revelar uma falha, mas não saber onde está, né? Então o teste ele precisa ser executado ou considerar uma classe inválida por vez, em cada caso de teste. Tá? Outra estratégia que é complementar à classe de equivalência, como eu já falei, né, é a técnica de análise por valores limite. Então, é um outro critério de seleção, né, mas que se baseia mais na natureza do dado do que naquela estratificação, né, maior que foi realizada nas classes de equivalência. Então, por exemplo, se eu tenho um valor de entrada, eu penso qual o menor valor, né, possível para essa entrada, qual o maior valor possível para essa entrada, né? E aí eu olho a borda desse valor limite. Então, o que é que está imediatamente abaixo desse mínimo, imediatamente acima do mínimo, imediatamente abaixo do máximo, imediatamente acima do máximo. E a gente vai analisando, né, esses valores limite, porque a hipótese dessa técnica é que normalmente o problema acontece nos limites, nas bordas. Tá? É o famoso menor que deveria ser menor ou igual, né? O maior que deveria ser maior ou igual, então, ou o maior ou igual que deveria ser maior. Né? Então essa lógica, né, limítrofe, aí geralmente é onde mora o perigo, é o que acredita, né, essa técnica de análise de valores limite. Tá? E também valores são considerados limite valores absurdos, né? Valores, né, aparentemente impossíveis, mas que podem, né, surpreender o programador. Por exemplo, um valor zero, no caso de um valor numérico, um valor nulo, no caso de um campo objeto. Né? Por exemplo, né, uma data inválida, né, é um valor limite, né, uma vez que você extrapola o limite, né, da data. Então, dia 28 de fevereiro, beleza, mas eu vou acrescentar 29, né, no ano que não seja bissexto, por exemplo. Então, eu estou exercitando ali o limite, beirando o inválido, inclusive. Né? Um arquivo maior do que a capacidade de armazenamento, o cálculo, né, levar um overflow ou underflow, um número maior do que o que a linguagem de programação consegue, né, suportar. Será que isso aí foi tratado, né, para apresentar uma mensagem de erro ao invés do sistema funcionar errado? Então, tudo isso daí é verificado, né, é considerado no valor limite. E nada impede de considerar de forma combinada. Por que não usar a classe de equivalência e os valores limites de cada classe de equivalência? Como eu falei, as técnicas podem ser combinadas para potencializar ainda mais. Então, aproveitando o nosso exemplo, né, das entradas numéricas, né, então, para cada classe inválida, a gente pode escolher um caso de teste que cubra uma e somente uma de cada vez. Mas aí a gente pode exercitar os limites dessas classes. Então, o limite mínimo, 4 entradas. Limite máximo, 6 entradas. Uma entrada a menos do que o mínimo, 7. Uma entrada a mais do que o máximo, 4. Então, aqui a gente exercitou os limites do número de entradas. Tá? E aqui, aproveitando as entradas válidas, né, um número válido de entrada, a gente pode também olhar o nosso limite. Eu não poderia 10, então eu coloco 9. Né? Eu não posso 99, então eu poderia colocar 100. Né? Nesse caso daqui acabou saindo 101, mas o 100 já seria o ideal para um valor limite, né? Porque é exatamente o vizinho, né? É a borda. Né? Em termos de limitação, né, dessas técnicas que nós vimos, é que os testes baseados em partição de equivalência ou valor limite, elas consideram os valores de entrada isoladamente. Tanto é que foi uma recomendação que eu fiz questão de frisar.
de repetir até mais de uma vez, que a gente não exercita uma classe inválida, mais de uma classe inválida ao mesmo tempo. Então aqui, ó, eu só exercitei a entrada inválida quando a quantidade de entradas era válida. Eu só exercitei a quantidade de entradas inválida quando as minhas entradas eram todas válidas. Então, ela disciplina, né, a quantidade de anomalias por vez para que a gente isole o problema. E se por acaso, com essas anomalias, uma por vez, ele funcionar corretamente, mas o problema surgir justamente na combinação de fatores, né? Então, se existe uma combinação de fatores, uma combinação de valores de entrada, uma combinação né, digamos assim, de problemas nas entradas, nos dados de entrada que possam provocar a revelação de uma falha, a ativação de uma falha. Então, para esse tipo de entrada combinada, né, essas técnicas não dariam certo, mas existem outras técnicas, como é o caso da análise causa-efeito, né, que pode ser utilizando grafo, utilizando tabela, né? Então, existe sim essa preocupação, né, da combinação de entradas, né, e ela é necessária quando se deseja testar justamente isso, né? O que acontece se o aluno for para a final e acontecer isso, né, e a nota for tal? Então pode ser que o problema só esteja, né, só seja revelado em um cenário que envolva combinação de valores, né? Então essa técnica de teste prioriza isso daí, né? Então pode-se utilizar a tabela de decisão, árvore de decisão, né, um grafo causa-efeito, né? Mas o importante é a gente ter em mente que essa análise causa-efeito ela tem como objetivo a combinação de valores, como a gente vai ver. Então, a condição de entrada pode ser considerado, né, uma causa, né, um valor lógico. Né, é um valor lógico, uma expressão lógica, digamos que seja o meu dado de entrada. Se é uma expressão lógica, pode ter um AND, pode ter um OR, e aí eu preciso de uma combinação, né, de valores true ou uma combinação de false para testar um certo, né, caso de teste, né? E o efeito, digamos assim, são as ações realizadas em resposta às diferentes condições de entrada. Então vamos supor que eu tenha, né, num determinado sistema, né, para dar um certo desconto ou uma certa promoção, eu digo, olha, se o preço for a partir de R$50, né, e a quantidade estiver entre 0 e 99, o desconto é X. Se for acima de 99, a quantidade, o desconto é Y. Né? Por exemplo, se for uma quantidade, sei lá, né, de 0,99 não dá desconto. A partir de 99 até 200 dá um desconto de 10%. Acima de 200, 20%, por exemplo. Tá? Então, a gente precisa de uma combinação de fatores de entrada, combinação de valores de entrada, de dados de entrada, para poder testar a funcionalidade do desconto, nesse exemplo. Tá? No caso aqui do nosso slide, né, o valor a partir de 50 e a quantidade entre, né, mais que 0 e até 99, né, vai fornecer 5% de desconto. Então, se a quantidade pertencer a esse intervalo e o preço for pelo menos 50, vai dar desconto. Se não, cobra preço normal. E se a quantidade for acima de 99 ou abaixo de 0, é mensagem de erro, porque esse sistema não permite. Tá? Essa aqui é a representação na forma de árvore de decisão. Tá? Então, a gente tem uma certa condição de entrada para ter determinadas ações, para acionar determinadas funcionalidades. E são essas funcionalidades que nós queremos testar. Tá? Então, por isso que a gente precisa combinar as condições de entrada. Tá? No nosso caso aqui, a gente tem um AND, né? Então, a gente usa a nossa tabela de decisão, poderia ser uma árvore, né? Também, ou uma tabela, e aí a gente faz a nossa tabela verdade, como nós já estamos acostumados. Então, ou o preço é pelo menos R$50 ou não é. Então, se for R$50 e a quantidade, né, estiver nesse intervalo, dá desconto. Né? Se não for e a quantidade estiver no intervalo, não dá desconto.
e sendo ou não sendo, e a quantidade for inválida, tem que emitir mensagem de erro. Então, independente do preço, já tem que emitir mensagem de erro, que a quantidade foi inválida. Então, o número de regras ele pode crescer, né? Por quê? Porque quando a gente analisa combinação 2 a 2, 3 a 3, né, claro que a gente vai ter que parar para analisar quais combinações são possíveis, quais devem ser testadas, né? Porque dependendo pode ser inviável, né? Dependendo da quantidade de variáveis, da quantidade de entradas, né? Pode ser inviável testar todas as combinações possíveis, mas pelo menos aquelas definidas nas regras do negócio, elas precisam ser testadas, tá? E a geração de teste, nesse caso, quando a gente tem uma tabela, por exemplo, de decisão, a gente precisa exercitar cada regra pelo menos uma vez, tá? Então, cada coluna aqui precisa ser testada pelo menos uma vez. Então, um caso de teste onde o preço seja pelo menos 50 e a quantidade entre 0 e 99. Onde o preço não é 50, né, está abaixo, e a quantidade também é válida, né, a quantidade está entre 0 e 99. E outro que o preço indifere e a quantidade é inválida, né? Se a gente combinar com classe de equivalência, aí aqui poderia ser a quantidade abaixo e a quantidade acima de 99. Abaixo de 0 e acima de 99. Se tornaria, né, eu criaria mais colunas, né? Eu teria mais classes aqui, né? Combinando as regras, eu me refiro, né? E quando a gente fala em árvore de decisão, é semelhante, só que o cenário não está nas colunas, está no caminho, mas é a mesma lógica, tá? Então, o que na tabela é cada coluna, quando a gente vai para a árvore de decisão, é cada caminho percorrendo da raiz a uma folha, né? Então, a quantidade entre 0 e 99, pelo menos 50. Quantidade entre 0 e 99, abaixo de 50. E qualquer, digamos assim, qualquer quantidade, né, é diferente desse intervalo, independente do preço. Então, de quantidade negativa ou acima de 99, vai emitir mensagem de erro. Então, temos 1, 2, 3 possibilidades. Mesma coisa na nossa tabela de decisão. 1, 2, 3 possibilidades. 3 casos de teste, nesse caso. Tá joia? A gente fica por aqui nesse vídeo e até a próxima.